Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Amém. O texto diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, será o poente, ou melhor, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá, ninguém se sustentará diante de ti, todos os dias da sua vida. Pois assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei e não te deixarei. Amém. O texto que nós vamos trabalhar essa noite é sobre Josué. Mas eu gostaria de começar lembrando um texto fora desse contexto aqui, que é o segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, tem um texto que vale a pena a gente vai ler e aí fica fácil da gente entender. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, deixa marcadinho aí Josué, que é o assunto. Nós vamos trabalhar esse texto de Josué, tá? Mas no segundo livro dos Reis, capítulo 5, conta a história do Naamã. Aí você fala assim, o que tem a ver o Josué com o Naamã? Tudo bem, não tem nada a ver. Mas, nessa introdução, eu vou usar uma frase dita por aquela garota que foi capturada por Naamã, ou pelos soldados de Naamã. Naamã é um general, e ele vai contra Israel e vence uma batalha contra Israel, e leva entre os despojos uma garotinha. A Bíblia não fala a idade. A palavra hebraica ali é a palavra Yaldah, que é o feminino de Yeled, que significa criança. Tá? Também pode funcionar para adolescente, talvez uns 12 anos, alguma coisa assim. E o versículo de número 2 diz assim: saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, nos despojos de guerra, veio essa menina, e eles, ao invés de matar a criança, uma menina e tal, falavam, vai servir como escrava, como empregada lá de alguma forma e tal. Bom, o versículo 3, ela já está agora na casa de Naamã, lá na Assíria, não confundir com Síria, é na Assíria, é longe para Dedéu. A Síria é mais perto. É a capital é um país que faz fronteira com Israel. Agora, a Assíria, aí é mais longe. E aí, ela lá longe, lá na Mesopotâmia, lá na Assíria, ela solta uma palavra. Talvez estivesse a pia, lavando louça. Não sei, ela estava trabalhando lá na casa de Naamã, e ela percebeu que Naamã era leproso. E a palavra que ela diz é o versículo 3. Ela diz assim: antes o meu senhor... eu vou falar a versão que eu tenho na cabeça. Oxalá, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, com certeza ele o sararia e o restauraria da lepra. E aí, ela está dizendo o seguinte: o meu senhor, o meu patrão, ela está ali escrava, né? Ele é leproso, mas se ele tivesse contato com o profeta que está em Samaria, ela está falando do Eliseu, ele com certeza poderia curá-lo da lepra. Bom, vale lembrar que essa frase foi dita por uma garotinha presa, que estava trabalhando como um tipo de escrava, para a gente entender, para a esposa do general da Assíria. Os irmãos entenderam isso? Ok. Mas, eu falei Assíria. Eu estou falando Assíria? É Síria, me perdoe.
Me perdoem. Então é mais perto. Foi um lapso meu, me desculpem. E é verdade, porque é isso aí mesmo, é Damasco. É isso aí mesmo. E aí, mas o que importa aqui é que ela está ali presa, ela está ali escrava, ela está ali dominada, ela está ali entregue como um despojo de guerra, ela está ali escrava. Tá? E ela é uma garotinha, 12, 13 anos, sei lá, quiçá 14, a Bíblia não fala, não é muito longe disso, com certeza não é. Bom, só que essa menina, ela teve coragem de abrir a boca e falar uma palavra que mudou a vida do Naamã. Não apenas mudou a vida do Naamã, mas o texto que eu estou tentando mostrar para você nessa introdução, para começar o nosso assunto, é uma frase dita na hora certa, no contexto certo, que pôde literalmente salvar uma alma. E eu não estou falando só de curar uma alma no sentido físico, mas salvar uma alma, né? Que é o que acontece com Naamã. Por quê? Porque a fala dessa menina, eu já tirei da página aqui, a fala dessa menina fez com que Naamã fosse procurar o rei. E o rei da Síria, na mesma hora, mandou fazer uma carta e endereçá-la ao rei de Israel, versículo 5, versículo 4. Então entrou Naamã, notificou ao seu senhor, o senhor dele é o rei, dizendo, assim me falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou da mão 10 talentos de prata, 6.000, então, enfim, uma oferta, leva para o rei de Israel. Quer dizer, a palavra que saiu da menina, na pia, entra no coração do Naamã procura o rei manda escrever uma carta para o rei de Israel, que à época eram inimigos, a menina está lá como disposto de guerra justamente porque eles eram inimigos, e aí o rei de Israel está lá, se recuperando daquela derrota, porque a última batalha quem tinha vencido eram os sírios, e aí o rei de Israel pega a carta e é um pedido do inimigo. Ó, eu fiquei sabendo, tem aí no texto a carta, não é o nosso assunto. Tem aí um profeta, eu fiquei sabendo que tem um profeta aí entre vocês, eu não sei o nome, e parece que ele lida bem com a lepra, ele cura a lepra. Eu estou enviando aí meu soldado mais graduado, eu estou enviando meu general, e eu gostaria, por obséquio, que você fizesse alguma coisa. O rei de Israel entendeu aquilo como uma afronta, rasgou as roupas, disse, porventura, eu não sei o texto, mas ele diz, porventura sou eu Deus para matar ou dar a vida? E ele achando que era o rei da Síria procurando ocasião contra ele. Mas não era, era verdade. E, enfim, o texto vai se desenrolando, e a gente vai continuando lendo o texto e termina com os 7 mergulhos de Naamã, e o Naamã sendo curado, primeiro, e num segundo time desse processo, ele confessa que Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Bom, essa frase que startou o processo de cura e restauração e salvação da vida de Naamã foi dita pela boca de uma menina, uma criança, uma adolescente ou pré-adolescente, tá? Que estava presa num contexto extremamente hostil, ela está presa, mas ela falou uma palavra capaz de salvar uma alma. Em outras palavras, ela assumiu o papel dela no contexto onde ela foi deixada. Josué é um moço mais ou menos, quando eu falo moço, porque a Bíblia, graças a Deus, ela chama homens de até uns 40 anos de jovem. É verdade. A Bíblia chama o Isaac de jovem, mas ele tem 40. Eu não me acho jovem mais, porque meus gostos são de velho, enfim, mas a Bíblia dá essa moleza aí para o pessoal. Então o Josué, ele é jovem, mas ele tem 40. Tá certo? Quando Moisés morreu, o Josué tem mais de 40 anos, mas não muito mais de 40 anos. Né? Talvez 50, alguma coisa assim. E Moisés, para o Josué, ele é o homem mais sábio que existia. Mais sábio, mais crente, mais corajoso, mais velho. Vocês sabem que o pessoal foi morrendo no deserto, né? E ficou o Josué, o Caleb e o Moisés, da turma que saiu do Egito.
E o Josué é muito mais jovem do que Moisés. Muito mais jovem do que Moisés. O Moisés tem 120, ele tem 50. Então, o Moisés é o homem mais velho que ele já viu, que ele conhece, que ele tem contato. Na verdade, o Moisés é tudo para o Josué. Porque houve um tempo que desconfiaram da liderança de Moisés, isso no começo dos 40 anos no deserto. Mas agora, depois de 40 anos, né, o Moisés se firmou como grande líder. Ninguém mais, nos últimos 20 anos, ninguém mais fica enchendo a paciência do Moisés. São 40 anos caminhando pelo deserto do Sinai, eu já estou sem tempo para falar sobre isso, mas o pessoal confiava em Moisés. Agora, eles estão acampados à margem do Rio Jordão, mas na margem oriental, onde hoje é a Jordânia, aguardando os próximos passos que virão através de Deus, que sempre se comunica com Moisés, certo? Bom, acontece que antes dessas instruções, o Moisés do nada morreu, que é o último capítulo do Deuteronômio. Deus e a morte de Moisés, tal, que não é o nosso assunto aqui. Com a morte de Moisés, o povo ficou órfão. Aliás, eu acho que Josué foi o maior órfão disso aí, porque tudo veio para as costas de quem? De Josué, na perda de Moisés. Estão me entendendo? E é nesse contexto que é o texto que nós lemos aqui, em Josué capítulo 1, versículo de número 1 e 2. O Senhor pela primeira vez vai tratar diretamente com Josué, e a fala do Senhor para Josué é a seguinte: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Levanta você e passa esse Jordão. Tu e o povo, quer ver? Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo esse povo é em torno de 2 milhões de pessoas. É tipo Campinas e Grande Campinas, não é? Mais ou menos isso. É muita gente, é gente para chuchu, e aí o Josué fica desesperado, porque é a primeira vez que ele vai assumir um trabalho nesse nível. Bom, no texto Deus fala que chegou a hora de Josué dar um passo muito importante. Deus diz que está na hora de Josué se levantar e assumir de vez o seu papel naquele contexto. Assumir o papel no contexto histórico onde ele estava. Ele sabia que um dia isso ia acontecer. Mas sempre é muito em cima. Nunca a gente está preparado. Bom, nós somos crentes e amamos a Deus. Amém? Nós vivemos na segurança de termos sobre nós líderes humanos. Passei por isso. Líderes humanos. É uma segurança, porque nós vivemos na barra da saia dos líderes. E tem líder que gosta disso. Eu sou sua cobertura espiritual. Você tem que falar comigo para vender, para comprar, para não sei o quê. Tem líder que gosta disso. Mas esse é um tipo de liderança abusiva e que não faz com que o liderado cresça nunca. Então, mas mesmo quem não concorda com essa liderança abusiva, meio que vive na barra da saia também. Vive um pouco na barra da saia. Vivemos na barra da saia dos líderes. Quando eu digo isso, não é pejorativo. Nos habituamos, por exemplo, a ter alguém sobre nós que nos diz o que deve ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito, ou quando necessário, por que não pode ser feito. Ao nos reunirmos, aí a gente canta: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, o quê? Eu vou proclamar, não é? Até morrer eu vou proclamar, tal. Mas, na verdade, nós estamos vivendo um cristianismo à sombra de outras pessoas que estão liderando, que vão lidar com Deus, e a gente fica meio que de segunda. Se falar, a gente vai. Mas nunca tem um contato direto. A gente está na segurança de... Você congregou? Eu congrego aí já tal, meu pastor fulano. Aí, legal, tal. A instrução do Senhor para nós hoje à noite, diretamente falando, tem a ver com você assumir a sua responsabilidade no contexto onde você foi plantado. Amém? Eu vou deixar 3 pontos para tentar atingir esse objetivo. Primeiro, servir a Deus significa assumir que a sua realidade
é o seu campo missionário. Servir a Deus significa assumir que a sua realidade é o teu campo missionário. Teu campo missionário. Conheço, perdemos contato devido à logística, né, tal. Um irmão chamado Lúcio, ele era uma das últimas gerações da paralisia infantil. E ele ficou tetraplégico. Graças à paralisia infantil, ele ficou tetraplégico. Mas aí, com o tempo, tal, ele ficou só paraplégico. Ele mexia as mãos, mas da cintura para baixo não funcionava. Vocês já devem ter acompanhado isso, era muito comum no Brasil, há 30 anos atrás, enfim. Bom, e ele era dessa época aí, então ele era inválido. Mas muito inteligente, foi estudar, se tornou um grande professor de matemática, professor de exatas, tal. Um grande professor, fala, né? Um português perfeito, tal, dá gosto de conversar, estudante da Bíblia, amante da palavra, amante dos livros, homem de oração, tal. Mas não casava, porque nessa condição dele era difícil. Então, ele foi desenvolvendo a parte de cima, por conta da cadeira de rodas, por conta das muletas e tal. Então, ele é bem forte aqui e da cintura para baixo, não. E aí, comecei a ter amizade com ele e tal, e através dessa amizade ele veio congregar na igreja onde eu congregava. Ele era de uma igreja menor, e eu era de uma igreja onde eu me converti, era uma igreja grande na cidade, e aí a gente ficou muito amigo e ele veio congregar comigo. E aí, com o tempo, eu descobri, ele era professor da rede pública. Esse cara, desse jeito, ele dirigia um Fusca, com a muleta lá, não sei o quê, não era adaptado, era um carro normal, mas ele se virava, ia devagarinho a beça, mas chegava, tal, deve dirigir ainda, e ele lecionava na rede pública estadual, municipal, à tarde numa escola, de manhã em outra, tal. E aí eu dava aula na escola dominical e eu estava convidando ele para se tornar um dos professores, vendo que o pessoal lá da supervisão se podia, tal, já que ele era agora membro da igreja, tal, porque ele era muito bom na Bíblia, tal. E ele me mostrou um projeto que eu fiquei maravilhado, porque ele falou assim: eu tenho entre mortos e feridos, ao todo, eu passo entre 9 e 10 meses olhando para a cara dos alunos. Aí eu tenho rede pública, tá? Então eu tenho 35 alunos nessa sala, 30 naquele, 42 naquela, tantos naquela. Quer dizer, num dia eu falo para 200 pessoas de boa, tranquilamente. Por baixo ali, tranquilamente. Aí vamos para a tarde, mais 200, 300 alunos, tranquilamente. Os meninos fervendo, com 12, 13, 14, 15, 16 anos e tal. Ele falou assim: eu preciso de um projeto. Eu preciso de um projeto. E ele orou, e Deus deu a ele um projeto de evangelização que durava 1 ano. Ele falou: eu não tenho pressa com esses meninos. Eles não vão sair daqui. Geralmente é até o fim. Rede pública, enfim, o aluno está ali matriculado, cidade pequena, todo mundo se conhece e tal. Então, ele tinha um projeto. No começo do primeiro bimestre, por exemplo, ele nem falava que ele era cristão. Isso fazia parte do esquema. Né? Então, de vez em quando, ele soltava ali alguma coisa tal. Aí o pessoal falou: ô professor, mas o senhor acredita assim? Aí ele ia compartilhando, tal. Era muito comum, no final do ano, 40, 50 pessoas se decidindo por Cristo. Muito comum, muito comum. Então, eu vou deixar o primeiro ponto para você. Servir a Deus significa assumir que a tua realidade é o teu campo missionário. Deus te colocou aí? Colocou. Então, pastor, mas eu não quero viver aqui, eu quero mudar de cidade, quero mudar de emprego. Tá, enquanto você não mudou, quem te colocou aí foi Deus. E se você está aí, meu irmão, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é o contexto em que você foi plantado? Por exemplo, qual que é a tua realidade familiar? Eu moro com a minha sogra, pastor. Beleza, você compartilhou com ela o evangelho? Qual a tua realidade financeira? Eu sou rico. E aí, como rico, o meu meio é um meio muito difícil, pastor. Então, talvez por isso que Deus colocou você aí. Não, eu sou pobre, muito pobre. Eu moro não falo mais favela agora, fala como? Comunidade. Eu moro na comunidade. E aí, lá na comunidade, pastor, é muito difícil. Tá? Então, talvez Deus te colocou lá por causa disso. Qual é a tua realidade emocional, espiritual? Quem é você espiritualmente?
Enfim, aonde Deus escolheu plantar você? Você já parou para pensar? Geralmente nós temos a tendência de lamentar muito sobre a nossa realidade, com base nas dificuldades. Mas a grande pergunta é a seguinte: Deus não sabia dessa realidade antes de colocar você nesse negócio? Então por que Ele colocou? Porque tem propósitos. Se Ele sabia, será que Ele não fez isso para que o cenário fosse mudado a partir de você e que você fosse um agente de Deus ali, naquele ambiente, naquela família, naquela casa, para aquela pessoa? Deus olha para Josué, no meio do desespero, da perda, né? Ele perdeu um pai para ele, que é o Moisés, no meio do desnorteamento, do medo, né? Imagina, você, tipo assim, vocês estão acampados, é um projeto, tal, mas Deus está falando com o cara lá, com Moisés. Você está ali dando aquele apologítico, mas Deus está falando com Moisés. Aí do nada o Moisés morreu. O pessoal, primeiro, vamos lá, vamos cantar lá em volta do caixão, né? Tudo bem. Chega uma hora que vão chegar em Josué e falar assim: ei, meu, passou 30 dias, e agora? A gente vai para onde? A gente vai viver do quê? Qual é o próximo passo? Qual é o plano agora? Então, o Josué, no meio do desespero, da perda, do choro, né? Do pensamento de como que vai ser amanhã, chega Deus e fala assim: levanta, assume seu papel, guia essas pessoas. Em outras palavras, chegou a sua vez de assumir o seu papel no contexto onde você foi plantado. Eu me lembro que uma vez eu falei sobre isso aqui. Chegou a sua vez de você assumir o seu papel no contexto onde você está plantado. Onde é que você está plantado? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha uma vontade de ser pregador, de pregar e tal, talvez ser pastor e tudo isso. E aí eu me espelhava no meu pastor. Ele era velho. E aí eu me espelhava no meu pastor. Eu sabia que eu não ia chegar no nível dele na pregação, mas ele era meu paradigma. Sabe quando você olha para... Fala, meu, eu queria pregar igual o pastor. Eu queria, sabe, ser usado assim e tal. E aí, tempos atrás, eu comecei a pensar... Falei, meu, eu já tenho 40 anos. O meu pastor já está com o Senhor. E o pastor dele também já está com o Senhor. Outros referenciais, dias atrás eu postei uma foto, eu e o Dr. Shed, que já está com o Senhor, vai para 2 anos. Outros referenciais que eu conheci, que eu me inspirei, estão com o Senhor. O que eu preciso esperar para abraçar o meu papel no reino de Deus? O que mais que precisa acontecer? Eu estou falando de mim, agora de você. O que mais que precisa acontecer? Para você se entender como um agente do reino de Deus. Estou sendo claro ou não? Nós temos a tendência de achar que nunca a gente está pronto. Que nunca é o tempo. Que ainda não é a hora. Que ainda falta um pouco. Eu parei esses dias e falei assim, meu, eu sou um cara de 40 anos, estou careca e com a barba branca. Como assim não é tempo? Como assim eu não estou pronto? Antes de 40 anos, Alexandre o Grande já tinha conquistado o mundo inteiro, já tinha até morrido. Ele morreu acho que com 36, né? Antes de 40 anos, Mozart já tinha sido consagrado como grande gênio na música mundial, sem internet, sem TV, sem rádio, na raça. Antes de 40 anos, John Kennedy já tinha sido senador. E eu aqui achando que eu não estou pronto. E você achando que não está pronto, que não está na hora. Antes de 40 anos, Billy Graham já tinha rodado o mundo 2 vezes pregando o evangelho, em todo quanto é lugar, até aqui no Brasil. Tem vídeos aí, tudo, fotos. O que mais eu e você precisamos esperar acontecer para abraçarmos o reino com responsabilidade e parar e sair debaixo da saia de alguém? Mas abraçar o papel do reino. Chegar e falar assim, pastor, eu estou liderando o ministério tal, eu tenho um projeto. Não é um projeto só para a igreja, não. Eu tenho um projeto a partir desse ministério, primeiro para a nossa denominação. O senhor aprova? Era o maior gosto. Sabe quantas pessoas fizeram isso para mim? Nunca, ninguém. Depois para a cidade, para a nossa vizinhança, para a nossa... Quando é que nós vamos abraçar o nosso papel no reino?
no contexto onde a gente está plantado. Eu fiquei olhando, um dia eu fiz uma reunião com novos membros da igreja, e aí eu fiquei pensando que o trabalho de segunda-feira da igreja é maravilhoso. Eu não conhecia, ainda não conheço bem, mas um trabalho com ex-viciados ou viciados e tal. Foi o que impede da gente exportar essa ideia para outras genuínas ou para outras denominações? Gente, eu tenho um programa no rádio. Se amanhã eu falar que tem um projeto, eu tenho 50 igrejas para implantar. Na hora. Quando que isso vai acontecer? Mas não sei. Tem que esperar. Eu estou falando de uma, podia ser outro ministério, podia ser todos nós. O que mais falta acontecer para você assumir o seu papel no reino? Assumir o seu papel no contexto. Eu acho linda a vida de John Wesley, fundador do metodismo. O John Wesley orava, acho que falei semana passada, dizendo assim na sua oração: Senhor, me dê 100 homens. 100 homens que não tenham medo de nada a não ser do pecado. Que não amem outra coisa senão a Deus. E eu abalarei esse mundo. Eu abalarei esse mundo. Não me importa se são pastores ou leigos. Isso é uma oração. Porque ele orava todo dia. Não importa se são pastores ou leigos. Com eles eu devastarei o reino de Satanás e edificarei o reino de Deus aqui na terra. Aí você fala assim: pastor, mas não é muito, não? Então vai estudar quem foi John Wesley. Estuda primeiro quem foi John Wesley, depois você fala se ele está querendo demais ou não, se ele alcançou isso aí ou não. Chega de esperar. Deus está chamando homens para assumir seus papéis nos contextos onde estão plantados, para que pessoas perdidas cheguem à terra que ele prometeu. É esse o contexto de Josué. Aliás, esse é o meu e o seu contexto. Pessoas perdidas, precisamos chegar onde Deus chamou, e para isso vai usar a minha e a você. Amém, irmãos? Segundo, ao abraçarmos o reino, as nossas fronteiras deixam de ser pequenas. Ao abraçarmos o reino, as nossas fronteiras deixam de ser pequenas. Pequenas. Eu sou do Mato Grosso do Sul, vocês sabem. Nunca imaginei que numa noite eu estaria pregando na igreja onde eu sou pastor aqui em Campinas. Nunca. Nunca. O dia que nós começamos o primeiro culto aqui, eu não conhecia ninguém aqui em Campinas. Vocês sabem a história, alguns de vocês estavam nesse culto. Aí, estamos nós aqui, fazendo a obra, trabalhando. Eu queria ter mais tempo para vocês. O que eu tenho é esse aqui mesmo. Mas eu queria ter mais tempo. É minha reclamação com a Vanessa. Nossa, Anderson, tinha que ter mais tempo, visitar os irmãos, sabe? E tal. Enfim. Mas eu nunca imaginei estar aqui. Como nunca imaginei ir a Londres, como nunca imaginei ir a Paris, como nunca imaginei ir a Israel, nem uma, nem duas, nem três, nem 10, nem 20, nem 30, nem tantas vezes, que nem eu sei quantas vezes eu fui a trabalho. Quando a gente abraça o reino, as fronteiras dos nossos sonhos deixam de ser pequenas. Deixam de ser pequenas. Eu queria que isso entrasse na tua cabeça, no teu coração. Quando Deus chamou Abrão, Deus disse para Abraão o seguinte: eu vou te dar uma terra boa e cheia de possibilidades. Né? Leite, a mel, lá, não sei o que, tudo bem. Quando Deus fala com Isaac, ele vai pormenorizando. É uma terra larga e espaçosa. É a mesma coisa que ele fala para Jacó e tal. Uma terra boa e fértil, diz para Jacó. Quando ele chama Moisés, ele também fala que a terra é boa, né? Que manda leite e mel. Tudo aquilo estava funcionando e tal. Mas nunca ficou claro, nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, nem para Moisés, quais seriam os limites as fronteiras desse negócio. Estou me fazendo entender? Ok. Quem tem um mínimo de conhecimento em geografia, vai aproveitar melhor essa aula não, desculpa, sermão. Mas, se você não tem, não é o caso, pega a sua Bíblia, abra nas últimas páginas, que tem lá um mapa. Dependendo, a maioria das Bíblias tem lá um mapa. Ache um mapa onde tenha o crescente fértil,
ou se eu estou falando outra língua, ache um mapa onde tem, quando você abre o mapa, assim, do seu lado, na sua mão esquerda, na Bíblia, tem o mar Mediterrâneo, e na sua mão direita, na Bíblia, tem os rios Tigre e Eufrates. Se você achar esse mapa, dá para a gente conversar. Né? Acha aí o mapa e a gente vê. Por que eu estou falando isso? Porque se você chegasse em Josué, antes da morte de Moisés, está lá o Josuézinho acampado, lá no Rio Jordão, na beira do Jordão e tal. Se você chegasse em Josué e perguntasse assim, escuta, quais são os seus sonhos no tocante à conquista da terra? Entrando na terra, Rio Jordão, para dentro, eles estão em Jericó. E Jericó é uma cidade grande. Se você ler o texto, lá é uma cidade com muro, com muralha, tal, rei, é uma cidade-estado, né? Uma cidade autossuficiente e tal. Ele iria olhar, se você perguntar assim, ei Josué, o que você espera da tomada da terra prometida? Olha, eu acho que ele ia olhar para a realidade primeiro. Eles não têm armas, eles não têm soldados, eles não têm estratégias, eles não têm bandeira, eles não têm alianças internacionais, eles não têm nome, eles não têm terra, eles não têm provisão, eles não têm farda, eles são uma milícia. O povo de Israel, antes da entrada da terra prometida, é uma coalizão, é um monte de gente junto, né? É um clã, é um sobrenome que cresceu e tal, entendeu? Ele diria o seguinte, se você perguntasse, aí, qual é a sua expectativa? Eu acho que Josué ia olhar bem e falar assim, olha, se a gente conseguir algo parecido com Jericó, não precisa ter muralha. Algo parecido com Jericó, não precisa ser tão grande. Entendeu? Eu acho que está de bom tamanho. Era isso que Deus queria dar a eles? Era mais ou era menos? Hã? Mas muito mais. 70 vezes 7 mais do que o tamanho de Jericó. Mas foi com essa expectativa que Josué tinha que Deus o chamou. Mas Deus começou a falar no versículo 3, dizendo o seguinte, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado. Assim como disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, acha o Líbano naquele mapa, lá em cima da folha aí. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Podia ter colocado esse mapa na lousa, né, mano? Tipo, enquanto eu estava falando aqui. Mas beleza. Acharam aí no mapa, sim ou não? Quem achou, fala eu. Então, alguns acharam. Já, tá bom. Porque eu queria mostrar para vocês o tamanho, em milhares de quilômetros, que é a promessa de Deus. Não é só uma cidade. Não é só um pedaço. Não é só... O que eu estou dizendo para você é que quando nós abraçamos o reino, a gente começa a pensar grande. Não, isso que eu estou falando não é prosperidade, não é olho grande, não é nada disso. Eu estou falando de coisas para o reino de Deus. Eu não estou falando de coisas para mim, não. Meu carro, minha casa, sei quem cuida é Deus. Que inclusive se você entrar dentro do propósito de Deus e abraçar o seu papel no reino, Ele cuida e cuida bem. O que eu estou falando é que quando nós abraçamos o reino, as fronteiras dos nossos propósitos para Deus deixam de ser pequenas. As fronteiras vão se alargando, Deus vai aumentando a nossa realidade, expandindo nossas expectativas. Deus nos leva onde nunca imaginamos chegar. Nunca imaginamos chegar. Uma vez eu fui convidado, eu sabia que era uma reunião política. Eu fui convidado para fazer um... Como é que eles falam lá? Não sei o que lá, ecumênico lá, que esses caras mesmo. Aí, eles, você vai dar uma palavra, não sei o que, e tal, não sei o que lá. Quando eu cheguei lá, estava o governador, estava o senador, estava não sei o que, 2 candidatos a presidente, não sei o que lá. Aí ele falou assim, você vai ter 15 minutos, tá bom? Eu falei, meu filho, em 5 minutos eu falo um monte de coisa. Aí, me deram 15 minutos, que virou 30, né? Aí, virou 30. E aí, desci a madeira, preguei o evangelho, ainda fui embora. Todo mundo lá, o governador, né? Tá, não sei o quê, tá aí o pastor. Aí todo mundo vinha, que esse cara não sabe falar. E aí vinha, como disse o pastor, né? Não sei o que lá, como disse o pastor, como disse o professor, não sei o que lá do pastor. Aí depois eu ainda fiquei olhando e falei, falei pouco. Eu tinha que ter usado mais, porque é o que eu estou te falando. Quando é que eu iria pensar que eu estava falando para um governador?
Olhando assim, ó, cara a cara, daqui ali, e ele ali, anotando, tal. Quando? Quando a gente abraça o reino, as fronteiras dos nossos sonhos, dos nossos projetos, deixam de ser pequenos. O tamanho, se o projeto é para Deus, o tamanho é o tamanho que Deus quer. Se o projeto é para o reino, o tamanho é o tamanho que Deus quer. E essa não é uma pregação de prosperidade. É uma palavra sobre eu e você nos posicionarmos espiritualmente e assumirmos logo o papel que já devíamos ter assumido. Amém, irmãos? Voltando a John Wesley. Eu falei, pesquise a vida de John Wesley. Eu gosto muito da vida de John Wesley. Trouxe aqui para vocês um pouco da agenda semanal de estudos do John Wesley. Segundas-feiras e terças-feiras ele estudava grego, história romana e literatura. Que não é só você querer, é se preparar. Quartas-feiras ele estudava lógica e ética. Quintas-feiras ele estudava hebraico e árabe. Sextas-feiras ele estudava metafísica e filosofia. Sábados ele estudava oratória e poesia. Domingos ele estudava divindade, ainda estudou francês, matemática, conduziu alguns experimentos em ótica. Sabe, de colocar grau lá no olho e tal, em ótica. John Wesley pregou uma média de 3 sermões por dia. Uma média. Tinha dia que era 5. Mas na média, 3 sermões por dia. Durante 54 anos. Perfazendo um total de 44 mil mensagens. Viajou mais de 320 mil quilômetros nos lombos de cavalos. Percorrendo uma média de 8 mil quilômetros por ano. Fala de publicações. O que ele deixou para nós? Um comentário bíblico de 4 volumes, um dicionário do inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, além de livros sobre gramática do inglês, gramática do hebraico, gramática da língua francesa, gramática da língua grega. Falando de coisas que não são tipo evangélicas. Ainda escreveu 3 volumes sobre medicina. 6 volumes sobre música clássica. E o jornal, que era o ponto que ele mais gostava de fazer, no fim da sua vida já tinha totalizado mais de 50 volumes que ele tinha produzido. Antes da morte de John Wesley, a igreja metodista era a 3ª maior força do cristianismo em toda a Europa, perdendo apenas para o catolicismo e para o anglicanismo, sobretudo na Inglaterra, porque ele é da Inglaterra. Foi a maior igreja depois da igreja anglicana na Inglaterra, e quando chegou nos Estados Unidos, foi a maior igreja do século XIX em toda a América. Tudo isso durante o tempo de vida de um homem. Você fica falando assim, e eu? Entende? Então, as pessoas estão trocando os sonhos de Deus por projetos medíocres. Esse é o problema. Se Deus te chamou, e se você disser, eis-me aqui, essa igreja aqui é pequena para você, irmão. Essa cidade é pequena para você. De verdade. De verdade. Projetos da parte de Deus têm o tamanho que Deus quer que tenha. E acabou. Amém? Terceiro, e a gente termina. Quando nós abraçamos o reino, nenhum inimigo é invencível. Quando nós abraçamos o reino, nenhum inimigo é invencível. São muitos testemunhos que eu posso compartilhar sobre vitórias, assim, sabe, desse prédio que vocês estão sentados, que vocês conhecem essa história, né? Conhecem o testemunho de quanto vale, quanto a gente paga. Nada, quando Deus quer, quando Deus, é na vontade de Deus, quando Deus chamou, quando Deus falou, Ele se responsabiliza. Deus chamou Josué e diz assim no versículo 5, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida, porque eu não te deixarei e não te desampararei. Pronto. O que mais você precisa? De nada, irmão. Você não precisa de mais nada.
Nosso pastor, meu pastor, ele era muito duro. E aí tinha um irmão que ele se converteu e ele veio da Debrasa. Debrasa é um lugar lá de Três Lagoas, na Debrasa, nós estamos falando de uns 80 quilômetros no meio do mato. No meio do mato mesmo. A última vez que eu fui lá, eu atropelei um tamanduá. Pra você ter uma ideia onde fica o negócio. E aí, lá na Debrasa tem uma usina que fabrica álcool de combustível, a cana-de-açúcar, não sei o que lá. E tem centenas, que são milhares de funcionários. A maioria deles é índio. Porque a mão de obra é barata, eles não ligam para limpeza. Índio, meu filho, lá, pelo menos os índios que eu conheci lá, eles são terríveis. Aí, e quem é o dono desse lugar é o Collor, que era presidente. Eu não sei se ainda é dele, mas era dele. E aí, nunca foi lá. Foi umas 2 vezes. E aí, então tinha lá a Debrasa e o pessoal, tipo assim, os índios ficavam no alojamento. O alojamento, pensa numa parede dessa aqui, com 4 camas assim, ó, de concreto na parede, assim, 2, uma em cima da outra, assim. E os índios ficavam lá, um fedor, eles não tomam banho. A Índia era terrível. E aí, esse rapaz, ele não era índio, ele não era índio não, mas ele trabalhava lá. E aí ele veio para a cidade e ele falou assim, tem uns índios crentes, cara, lá na Debrasa, por que a gente não vai lá e começa um culto? Aí eu olhei o pastor e falei, não vou mexer com isso aí não sei o que e tal. Eu falei, pastor, libera eu. Não, tudo bem, vamos ver, porque a gasolina, não sei o que. Eu falei, eu dou um jeito. Chamei uns 4 irmãos, 2 tinham carro. Falei, vamos lá na Debrasa, não sei o que lá. Os caras tocavam trombone, não sei mais o que e tal. Aí, falaram, vamos, toquei fogo neles, né, moleque. Aí todo mundo, não, então vamos, não sei o que nós vamos fazer. Falei, vamos pregar para os caras, chega lá, faz uma roda, você toca os instrumentos aí, chama atenção, né? Imagina, trombone, né, sax, não sei o que. Chama atenção e deixa comigo. Aí eles falaram, então vamos. Então vamos. Aí, bom, chegamos lá, nossa, o primeiro dia foi ruim, tacaram pedra no carro, amassaram o carro dos irmãos, e tal, os irmãos não queriam mais ir, deu um trabalho. Aí eu falei, não, mas vamos voltar semana que vem. E os índios, tinha índio crente mesmo, de verdade, índio crente, tinha índio diácono lá, que já chegou diácono, de outros lugares. Aí esse índio diácono, né, eu falei, então, meu filho, sua igreja, lá não tem igreja nenhuma. Não tem igreja nenhuma. Ele falou assim, não, então, varão, estou meio parado, não sei o que, tal, o índio que era diácono. Aí eu falei para ele, não, vamos fazer aqui, meu irmão, vamos começar o culto aqui. Nós estamos falando de uns 2.000 funcionários. Não só funcionários, famílias, né, ao todo. Funcionário era menos, mas é um povoado grande esse negócio. Eu falei, não, vamos para cima. Aí chegava no domingo, à tarde, ou sábado, a gente começou de sábado, depois ficou para domingo. Sábado à tarde, os índios bebendo, índio bebe até cair, pinga. E aí, os índios bebendo, tocando música do Amado Batista, não sei o quê, do lado. Aí a gente chegava lá, não tinha nada para montar. Pegava o trombone, não sei o que lá, começava a cantar, assim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, não sei o que lá. E aí começava a vir alguns interessados na mensagem. A hora que eu vi que estava bom, falei, tá bom já. Aí eu pegava a Bíblia e descia o sarrafo. Aí tinha dia que ninguém aceitava, tinha dia que a gente ficava só entre nós, tinha dia que enchia, não dava para saber. Tinha dia que tinha uns 80 em volta de nós ali, cantando tal, e o índio, não sei se é todos os índios, eles gostavam da música, mas não gostavam de pregar, que a gente pregava. Parava a música, eu falava, não, canta mais uma. Aí a gente, não, tá bom, vamos cantar mais uma. Aí cantava mais uma, agora eu quero ler o texto. Não, canta mais uma, canta mais um índio bêbado com o copo de pinga. Não, canta mais uma. É a saideira, aí vem. Aí eu, tá bom, vamos mais uma. Aí eu chegava e pregava, 1 hora dava certo, pregava. Tinha dia que eu pregava, tinha índio chorando, rapaz, ouvindo a palavra e tal. Aí um dia que eu vi que estava bom o trabalho, a gente já tinha alguns meses ali, gastando gasolina, não tinha dinheiro, meu Deus, era difícil. Eu novo convertido também. Eu tinha nisso aí uns 6 meses de crente. Isso que eu estou falando para vocês, eu tinha 6 meses de crente. Tipo, 7 meses atrás, eu que estava na pinga.
Aí, que eu vi que estava bom, eu falei, pastor, já está bom, queria que o senhor levasse o senhor lá no trabalho. Ele falou assim, mas está tendo? Eu falei, está tendo, tal. Aí no dia que eu levei o pastor lá, eu quis morrer, porque nisso eu já tinha o índio diácono com a esposa. Ele falou, não, traz, o pastor vai almoçar na minha casa. O índio, quem tinha família, não morava lá no alojamento, né? Morava nas casas de índio mesmo. Aí, traz o pastor, que não era oca, não, de igual na TV, mas era, como fala, aquelas casas com bolas de barro assim, ó. Taipa. Lá falava como? Lá, pau a pique, não é? Mas sei lá. Era disso aí. Aí ele falou, uma casa boa até. Aí ele falou assim, então, vem, só que não tinha piso, né? Era chão batido. E aí, não, traz o pastor, tá aí o pastor, rapaz, ele era para comer, ele era meio, né, não é nisso, ele é todo cheio dos esqueminha dele e tal. Eu falei, nossa, levou o pastor, meu, na casa dos índios, meu, o índio. Aí, levei o pastor, cheguei lá, os índios porco, meu Deus do céu, eu não sabia, que eu mesmo não ia na casa dos irmãos. Nisso já tinha algumas famílias mesmo crente. Algumas famílias que estavam me chamando de irmão, chamando os irmãos de irmão, e pai do senhor e tal. A gente levava a Bíblia, eles com a Bíblia. Chegavam lá na hora de cantar embaixo da árvore, eles já vinham com a Bíblia, a harpa. É por isso que eu falei, vou levar o pastor. Tinha uns 15, eu acho, já, que já era crente. Primeira pergunta do pastor foi, irmão, na casa do índio diácono, nós chegamos, tinha uma criança comendo, porque a criança come primeiro, né? Eu não sei se ainda é assim, mas esse povo, a criança tem que comer às 10 da manhã. Aí, não sei. Aí a criança estava com um prato de, sabe aqueles macarrão que é furado no meio? Ele estava com um macarrão daquele, com salsicha. A criança fazendo cocô e comendo. Comendo agachada, fazendo cocô e comendo o macarrão. Eu falei... Aí o pastor entrou bem nessa hora. Eu falei, nossa. Eu já não sabia o que eu fazia, né? Aí o pastor, tudo bem, é o jeito deles, não sei o que e tal. Aí o pastor foi perguntar para um rapaz que, na verdade, ele nem era crente direito, mas ele falava que era. Aí falou, irmão, você está gostando aí da vida em Cristo, não sei o que lá. Ô, pastor, depois que eu comecei a seguir, nunca mais teve briga no boteco. Aí o pastor falou assim... Não, porque eu era muito briguento, pastor. Lá no boteco você vai ver, você vai e tal, não sei o que e tal. Eu falei, caramba. O pastor ficou olhando para mim, tipo assim, aí seus crentes que você está falando para mim. Aí, terminando. Quando eu casei, um dia eu tinha um Palio e eu fui para Três Lagoas sem a Vanessa. Não sei porquê, com o Ricardo Maiolini eu fui, lembra? Era o Palio, né, que eu tinha. Na época do 11 de setembro, naquele feriado, naquele processo do 11 de setembro. No dia do 11 de setembro eu estava lá em Araçatuba e depois eu fui para Três Lagoas. Pregar, eu não lembro. Nesse dia era a inauguração da igreja. Nessa época aí. Naquele fim de semana era a inauguração da igreja. Um prédio construído, levantado mesmo, tal. Mais ou menos uns 100 irmãos lá dentro. Maioria índio mesmo. Mas uns 100 irmãos lá dentro. Tinha índio presbítero já, que era consagrado lá pela igreja, lá e tal. Um projeto que começou assim. Semana passada, depois do futebol, depois do culto, eu fui jogar futebol com os irmãos. Brincar um pouco, tentar correr um pouco e tal. E depois o Jonas e a esposa do Jonas, a Luana. A Luana falou, pastor, a gente vai te levar. Fala para a Vanessa que não fica esperando aqui. Não, vai terminar meia-noite, isso aqui lá, a gente leva. Tá bom, eles foram me levando, eles estavam compartilhando. Que às terças-feiras, a maioria da igreja nem sabe mais, porque eles não falam também. Aí pega, ajunta não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem da igreja. Outros que nem são daqui da igreja, faz um sopão. Vai lá sei lá na onde que é? Lá daqui de Campinas. Põe a bacia e vai servindo sopa. Quantas sopas vocês servem? Toda terça. Cara, pode não ser uma igreja.
Qual que é o teu projeto? O que você faz? Porque se a gente ficar olhando para o tempo, não vai acontecer nada. Se a gente ficar sentado, não vai. Quando você decide abraçar o reino de verdade, significa que Deus é o seu maior aliado. Para causas do reino, Deus é o seu maior aliado. Quando a vontade dele está sendo feita, ele vai prover tudo que for necessário para que a obra de Deus realmente continue. Amém, irmãos? Finalizo falando para você que quando o ideal toma conta do coração de um homem, esse homem se torna impossível. Depois pesquisem sobre a vida de David Livingstone. Se você colocar David Living, você não vai aparecer. Porque ele é famoso como explorador africano. Ele é inglês? Eu nem sei se ele é inglês. Acho que ele é inglês. Ele é inglês. Mas ele era um médico que decidiu entregar a sua vida como missionário na África. Missionário aonde? Na África. Nós estamos falando do ano 1800 e alguma coisa, porque ele morreu, eu sei que ele morreu no dia 1º de maio de 73, de 1873, não é 73 agora não. É 1873. Dia 1º de maio de 1873, ele morreu de malária, ajoelhado, orando, na beira da sua cama, numa oca lá na África, da Tanzânia, para aquele lado lá. E o David Livingstone, ele é famoso por várias coisas. Primeiro, porque ele era médico, casou e deu a vida para servir a missão. A esposa dele morreu muito tempo antes também de malária, através aí desse trabalho no campo missionário. Esse cara é famoso porque ele descobriu, ele mapeou a África. Eu não estou falando agora de evangelho, eu estou falando de contribuição para os mapas, por exemplo. Rios, por exemplo, hoje em dia você tem que falar as coisas, como sempre, com muita responsabilidade, porque a pessoa dá um Google aí e já vê, né? O David Livingstone, ele que descobriu a Victor Falls, que é as Cataratas Vitória, que é um ponto turístico. Você dá um Google aí, você vai ver o tamanho. Ele é o primeiro cara que em novembro eu não lembro o ano, ele foi lá e descobriu esse lugar. E vários pontos que ele foi mapeando, mas não é o nosso assunto aqui. Ele deu a vida curando selvagens no continente africano. E quando ele morreu, de tanta diarreia causada pela malária, desidratação, né, ele morreu desidratado, ajoelhado, orando à beira da cama. Houve uma expedição que durou 8 anos em busca dele, porque ele se perdeu do governo, ele trabalhava para o governo, inclusive. Ele era um tipo de Indiana Jones, de verdade, do governo. E aí o governo, ele se perdeu, o governo mandou voltar, ele falou, não vou voltar, continuo aqui. E aí tal, e ele vai andando e ninguém mais achava o David Livingstone. E aí um repórter, na verdade, com 200 pessoas para achar esse cara, conseguiu encontrar ele e ele não quis voltar. E alguns anos depois, talvez uns 3 anos depois, no dia 1º de maio de 1873, ele partiu para a eternidade, desse jeito que eu falei, orando, né? E aí, quando encontraram o corpo, né, esse pessoal que estava, esse pessoal que foi em busca dele, disse, então vamos agora levar o corpo de navio para a Inglaterra, né? Mas os selvagens, com um punhal, abriram o peito do David Livingstone, arrancaram o coração e disseram o seguinte: os ingleses podem levar o corpo de volta para a Inglaterra, mas o coração dele fica aqui na África. Porque esse cara ama a gente. E esse cara deu a vida para tratar da gente, pregar para a gente, ensinar a gente. Hoje, o corpo, depois disso, o corpo foi... Passaram cachaça, como falar, aguardente no corpo. Eles estão numa tribo para conservar. Lavaram e tal, e enrolaram. E aí foi o corpo sem o coração para o navio. E hoje pode ser visitado, inclusive, o corpo
de David Livingstone na abadia de Westminster, na Inglaterra. Mas o coração dele ficou sepultado na África. Se você é do tipo que acha que a vida é sempre difícil para você, que nada dá certo, que, sabe, você precisa de um ideal na vida, não sei o quê, eu digo para você, abrace o reino de Deus. Você tem inteligência, potencial, você tem um cenário onde você estiver, que é possível ali desenvolver um projeto. Cara, distribui pão, sopa, chama as pessoas, chama as crianças, passa filme para as crianças do seu bairro, da sua rua, não sei. Saia desse culto aqui incomodada, dizendo o seguinte, eu preciso assumir o meu papel no contexto onde eu fui plantado, no contexto onde eu fui plantada. Se você fizer isso, eu disse agora há pouco, talvez nossa igreja fique pequena para você. E amanhã eu tenho que falar assim, irmãos, vamos nos despedir do irmão fulano, que ele está com esse projeto, que é assim, assim, assado, e eu farei isso com alegria. Você sabe que a nossa igreja, a nossa visão é o reino de Deus. Farei isso com a maior alegria. Despedir você para outro país, outro continente, outro contexto, Se você abraçar o reino de Deus, as fronteiras dos seus sonhos deixam de ser pequenas. Que Deus abençoe vocês no nome poderoso de Jesus.